Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Convido a amada igreja, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16, e vamos ler os versículos do 1 ao 6. Gênesis 16, do 1 ao 6. Gênesis, capítulo 16. Vamos trabalhar com os versículos do 1 ao 6. Amém, queridos? Podemos ler? Assim nos diz na palavra do Senhor: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui reunido com o povo que se chama pelo teu nome, e estamos aqui, Senhor, para te adorar. E neste momento queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti. Venha, Paizinho, perdoa os meus pecados, e através do teu Santo Espírito e em nome de Jesus, venha me usar para a edificação de todos nós, pelo poder que há na tua palavra. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fuga e deserto. O contexto histórico, neste momento que nós encontramos aqui Sarai oferecendo a escrava Agar para que o seu próprio marido a possuísse e ela viesse a dar à luz uma criança, que Sarai entendia que com isso ela também seria mãe. Esse contexto era um contexto no momento de desesperança para Abrão e Sarai. No capítulo anterior, no capítulo 15 de Gênesis, eles tinham recebido do Senhor uma promessa de que ele, o Senhor, daria um filho ao casal e que multiplicaria a descendência dele, que seriam tantos que não se poderia sequer contar, tal como as estrelas do céu,
ou a areia do mar. E passaram-se então 11 anos após a promessa original de Deus sobre Isaque. Se não, vejamos, Abrão saiu da terra onde ele habitava com a idade de 75 anos. Ele já estava com 86 anos. 11 anos. 11 anos esperando uma promessa. Para quem lê aqui, passou-se 11 anos, é ligeiro, mas vai enfrentar dia após dia as dificuldades da vida, os desafios que são colocados diante de nós, e você passar 11 longos anos da sua vida esperando o cumprimento de uma promessa que acaba você desanimando, porque essa é uma briga interna nossa para entender a questão do tempo. O problema todo, todos nós sabemos, é que Deus, ele trafega numa outra dimensão de tempo, chamada de Kairos, porque ele é eterno, ele não vive controlado por relógio, calendário, ele não teve início, não vai ter fim, então não está. O tempo para ele não é nada. Mas nós, que sabemos que temos uma vida relativamente curta, a Bíblia diz que no máximo a gente chega a 70, ou se tiver vigor aos 80, e assim mesmo, o que passar disso é só canseira e enfado, e é mesmo, e é verdade. Mas o problema, eu vejo assim, é a gente conseguir se enquadrar no entendimento do tempo que demora para que as coisas aconteçam. E 11 anos esperando um filho, pensando bem, para um homem que já tinha 75 anos de idade, esse homem já está com 86. Cadê o filho? Cadê a promessa? Tem os momentos que a gente, que é humano mesmo, e ele foi tido como o pai da fé. Se Abrão, que era o pai da fé, teve um momento que vacilou, misericórdia para nós. E Abraão e Sara estavam vivendo este momento de desesperança. No capítulo 16, do versículo 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Ele concordou. Ele também foi fraco. Se Deus tinha feito uma promessa, em vez de esperar em Deus, eu vou dar o meu jeito, vou resolver do meu jeito. E aí é que começam todos os nossos problemas, quando a gente deixa de acreditar e de esperar o tempo de Deus e nós queremos fazer do nosso jeito. Vai trazer invariavelmente consequências desastrosas, como trouxe na vida não só desse casal, mas até hoje está aí os descendentes do filho que foi gerado com Agar, que são hoje os descendentes de Ismael, os muçulmanos, que estão hoje brigando aí com o povo de Israel, até os dias de hoje. Eu queria agora focalizar os holofotes da mensagem sobre esta jovem, mas vamos nos deter um pouquinho e olhar a criatura, o ser humano que está aqui. Esta jovem egípcia, vivendo como escrava naquela época. Imagina como seria a vida de uma escrava. Era tratada como um bem, igual um cavalo, cabelo, podia ser vendido. Não era um ser humano, não era considerado ser humano. Dá para a gente imaginar. Mocinha, certamente era bonitinha, e Agar certamente se destacava das demais, por isso recaiu sobre ela a escolha para ir coabitar com Abrão.
Mas a Bíblia não diz em nenhum momento que essa moça foi consultada, se ela concordava, se ela queria. Não, diz que Sarai pegou ela e deu ela para, toma, está aqui. E você se imagina, você mulher que está me ouvindo, essa moça, ela foi, em outras palavras, violentada, porque o patrão pegou ela, venha, como pega um animal, levou lá para algum lugar, uma barraca, não sei aonde, e lá ficou usando a menina, e ela teve que suportar essa situação. Uma jovem que talvez tivesse os seus sonhos de casar, de ser feliz, de encontrar o príncipe encantado na vida dela, mas de repente ela se vê obrigada a ter relações com aquele velho, até engravidar, porque ele ficou insistindo. Só se sabe se está grávida depois de um certo tempo, e como o objetivo era engravidar, ele ficou ali com ela todo o tempo. A Bíblia não diz isso, mas nós naturalmente podemos deduzir, porque é assim. Se o objetivo era engravidar a moça, só sabe quando engravida depois de algum tempo. Não preciso dizer quais os sinais que acontecem para saber que está grávida. E ele ficou um tempão lá abusando da menina, usando ela. E ela, como ser humano, de repente, pronto, estou grávida. Mas voltemos para a Bíblia. Essa esposa, sem nenhuma esperança no Senhor, ela vai, entrega a sua serva para o seu marido, para que através de uma relação carnal, através do esforço humano e uma relação não aprovada por Deus, eles conseguissem gerar o tão sonhado filho. Nós precisamos saber que era costume isso aqui, não era algo assombroso não, era costume entre o povo da Mesopotâmia, que quando a esposa era estéril, se deixava que a sua serva tivesse filhos com o esposo. E esses filhos, eles eram considerados filhos legítimos daquela esposa. E dá para a gente entender, porque a escrava era como um bem de propriedade deles. Na sequência aqui de Gênesis 16, dos versos 3 e 4, nós vamos ver que Sarai entrega a sua serva a Abrão, que a toma em relações com ela, no desejo desesperado de gerar um filho. Diz assim: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. No verso 4, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Bem, agora aqui surge um fato novo. Aquela jovenzinha que foi abusada, que foi pega praticamente à força, forçada a ter relações com aquele homem já idoso, ela agora que está grávida, seu coração se encheu de soberba e ela agora começa a menosprezar a patroa, menosprezar a mulher de Abrão. No verso 4, nós vemos que o papel se inverteu. A serva passou a desprezar e a humilhar a sua senhora. E o texto nos mostra que, de algum modo, Agar então resolve tirar vantagem da posição que a Sarai tinha lhe permitido tomar. E talvez Agar desconsiderou o fato de continuava sendo serva de Sarai. Ela não perdeu essa condição, mas passou a desprezá-la, passou a desrespeitá-la, a humilhá-la, ficou soberba, ficou arrogante, ficou prepotente, rebelde, insolente. Talvez quisesse até ser a senhora agora. Então, no verso 5, nós vamos ver que Sarai coloca toda a culpa da sua infidelidade doméstica sobre Abrão. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E aí no verso 6, Abrão deixa a Sarai à vontade para ela fazer o que quisesse com a sua serva Agar. No verso 6, respondeu Abrão a Sarai:
a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai agora inverte, humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Irmão, entendeu? Sarai pega a serva, manda dormir com o marido dela. Ela engravida. Engravidou, aí ela agora passa a humilhar a patroa. A patroa vai e se queixa para Abrão. E Abrão faz o que você quiser. Aí a patroa, com poder, agora passa a perseguir aquela mulher que estava para dar à luz. E o texto nos diz que Sarai a afligiu. Sem dúvida, Sarai a rebaixou tanto, Sarai a humilhou tanto, agora se vingou, se descontou com raiva, depois que já tinha feito tudo, aí agora vai se descontar na moça, a moça também provocou ela, e a humilhou tanto para que ela não fosse mais mulher de Abraão, ela não deixou mais também que ela ficasse com Abraão, e reduziu-a à posição anterior, volta a ser escrava lá. Agar fugiu de conformidade com o seu próprio nome, cujo significado em hebraico é fugitiva. O nome Agar significa exatamente fugitiva. E o que Deus então vai tratar aqui é o nosso caráter. É o nosso caráter que vai ser tratado aqui, e aí nós vamos ver agora, a partir daqui, que é lá no deserto que o nosso caráter é tratado por Deus. E aqui Deus resolve tratar o caráter de Agar com algumas lições e verdades que o nosso coração deve aprender para obter as promessas do Senhor. Em primeiro lugar, após a fuga de Agar, o texto nos fala de um deserto. O deserto, o que é o deserto? O deserto é um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar quente, sem expectativas, é um lugar de desânimo. O deserto é um lugar de solidão, de angústia. O deserto e os desertos da vida que nós enfrentamos são assim, desse jeito. São cruéis. Os desertos da vida nos machucam, nos marcam, nos magoam. Mas a grande pergunta é: por que é que esses desertos vêm sobre nós? Como é que eles chegam até nós? Afinal de contas, nós não somos crentes? Por que é que esses desertos chegam na nossa vida? Jesus, certo dia, estava reunido com os seus discípulos, disse-lhes o seguinte: digo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, sobre vocês virão desertos. Vocês serão perseguidos por amor a mim, mas tenham bom ânimo, mas alegrem-se, mas regozijem-se no meu sofrimento, porque a vocês no final está reservada a coroa da vida. Ele deixou claro que nós teríamos que sofrer aflições, e a gente muitas vezes não quer suportar, não quer passar pelo momento da aflição. E lá no deserto, que a gente às vezes vai, pensa comigo, Agar é que foi para o deserto com as perninhas dela. Agora, ela também no fundo, primeiro ela foi vítima, mas depois ela fez por onde de ir para lá. E isso acontece quando alterna na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nosso posicionamento. Ora nós estamos agradando a Deus, servindo a Deus com interesse de coração. Daí a pouco, no momento seguinte, começamos a duvidar, começamos a questionar e começamos a acreditar que Deus não existe, que a promessa não vai se cumprir na nossa vida, e fazemos como Sarai e Abrão fizeram: vamos dar um jeito com a nossa mão aqui para fazer. Quando faz isso, invariavelmente vem problema, e aí que a gente, se antes já estava achando que estava ruim, vem a consequência, como veio na vida de Agar. A consequência, ela foi parar no deserto, grávida. O que Jesus estava dizendo para os apóstolos é que eles enfrentariam desertos na caminhada, desertos esses que realmente os apóstolos enfrentaram. Esses desertos se expressaram na vida deles e na nossa vida também, com perseguições, com açoites, com humilhações, com morte. Os apóstolos viveram desertos tremendos,
mas eles se regozijaram no Senhor, eles se animaram no seu nome. Eu lhe pergunto, como é que está a sua caminhada agora, hoje, nesse momento, o seu ânimo para continuar prosseguindo? Você está querendo sair, fugir para o deserto? Ou está com ânimo para continuar, mesmo no meio das aflições, enfrentando? Quanto ânimo será que nós temos para aguentar os desertos da vida? Jesus, ele também disse na sua palavra: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E livrar do mal aqui, é importante que a gente entenda, ele não está dizendo que vai nos livrar de ir parar no deserto, mas é lá no deserto que ele vai estar conosco, nos trabalhando, nos ensinando. O Senhor não vai deixar que nós sejamos derrotados no deserto. O deserto pode chegar na nossa história de duas maneiras. Primeira, nós somos enviados ao deserto por Deus, muitas vezes, para ter a nossa fé provada, e lá no deserto o nosso caráter vai ser tratado. Segundo, nós somos enviados ao deserto por causa das nossas próprias atitudes para com Deus. Entendeu? Ou ele nos manda, propósito dele, e ele é soberano, sabe o que está fazendo, e nós temos mais é que obedecer, porque ele está querendo ir lá no deserto nos tratar. Ou então nós acabamos indo como consequência de atitudes erradas. Isso é a mesma coisa da pessoa que ganha R$1.000 por mês e assume compromisso de R$2, R$3.000. Na fé eu sirvo ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Na fé eu vou fazer. No dia eu vou ter o dinheiro. A palavra de Deus diz que se você for se lançar num empreendimento, sente-se, calcule quanto você vai gastar para saber se você tem condição de começar. Para não ocorrer de você começar o empreendimento e ter que parar porque faltou dinheiro e as pessoas vão debochar de você. Está vendo? Esse começou a fazer aquilo ali e não conseguiu terminar. Na verdade, como crentes, nós vamos estar expondo o nome do Senhor, porque as pessoas vão rir da nossa cara. Aquele ali é crente, olha a situação que ele está. Duas formas de ir parar no deserto. Deus nos leva para nos tratar, porque Ele tem um propósito mais adiante, e a gente não sabe. O que faço hoje, compreenderás amanhã. Passo por um deserto, está me tratando. Eu vejo o deserto que passo lá em casa, Deus está nos tratando, e glória a Deus, e a gente está cada vez mais firme, graças a Deus. E tem outros que acabam se colocando com as suas próprias pernas no deserto. Irmão, veja no texto que ao conceber, Agar passou a desprezar a sua senhora. Como nós vimos, a soberba tomou conta daquela mulher. Ela perdeu a sua humildade como serva. Ela deixou que o orgulho tomasse conta da vida dela. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Está numa posiçãozinha melhor, recebeu uma promoção, um aumentinho de salário, aí já fica achando que está por cima de tudo, e que pode agir assim, pode agir assado, soberbo, orgulho, e aí vai parar num deserto, depois não quer entender como. Quando nós tomamos tais atitudes, como foi a de Agar, nós somos automaticamente lançados ao deserto por causa das nossas próprias atitudes. E as consequências da nossa atitude vêm contra nós mesmos. Diz o texto que Sarai humilha e despreza da mesma forma que Agar tinha feito com a sua senhora. Então, agora voltou tudo para Agar. E são essas consequências, irmãos, que nos empurram para os desertos. Muitas vezes são desertos emocional, deserto existencial, ou deserto financeiro, deserto que nos consome, deserto que nos angustiam, deserto que nos aprisionam e que nos fazem fugir, como fez Agar. E daí então nós passamos a ser fugitivos no deserto. Mas é aí que Deus vem nos recobrar o caráter, e Ele nos ensina algumas verdades para recobrar a caminhada com Ele. Deus vem mostrar aqui que os desertos na vida, eles podem ter significados diferentes na nossa história. O deserto, Deus vem aqui nos ensinar que não é um lugar somente para a gente lamentar a nossa dor, chorarmos as nossas mágoas,
lamentarmos as nossas angústias, mas se estamos no deserto, então ali é lugar de pararmos e reavaliarmos algumas verdades que Deus tem para a nossa vida. E a primeira verdade que Deus nos ensina nesse texto está no versículo 7. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Esta é a primeira verdade que o Senhor nos ensina aqui nesse texto. Primeira verdade que nós aprendemos aqui, que deserto é lugar de encontro com Deus. É lugar de encontro com Deus. É lá no deserto que você vai se encontrar com Deus. As consequências das suas atitudes, mesmo erradas, elas lhe levam a fatalmente ter um encontro com Deus, lá no deserto. Irmão, e quando esses encontros acontecem, é aí que eles são genuínos, viu? Porque a gente está mais sensível até a ouvir a voz de Deus. Pois nós nos encontramos ali desmascarados diante de nós mesmos. Porque às vezes, irmão, o que acontece é que nós enganamos a nós mesmos. Só que aqui nós estamos vendo realmente como é que nós somos. No deserto, lá, sozinhos, é que nós vemos que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Se Ele não vier ao nosso encontro, aí nós vamos ficar à mercê do deserto. Se você está no deserto e ainda não escutou a voz de Deus, ainda não sentiu a presença de Deus, clame por Ele. Porque se você não clamar por Ele, já estando no deserto, você pode perecer no deserto que se encontra. Não importam quais sejam os seus desertos, o Senhor vai aparecer a você, pois Ele tem perguntas e Ele quer tratar somente com você. E é para isso que existem estes momentos no deserto, para que Deus tenha um encontro a sós contigo e tratar, meu irmão, minha irmã, da tua vida para uma caminhada de vitória e para amadurecimento na sua palavra. Talvez seja necessário ir parar lá no deserto para a gente perceber que ainda precisamos amadurecer mais na palavra de Deus. Os maiores encontros e experiências com Deus são no deserto. O caráter do cristão é modelado no deserto. E muitas vezes uma vida cristã autêntica começa a ser vivida a partir do deserto. Segunda verdade que o Espírito Santo do Senhor nos ensina está aqui no versículo 8. O anjo disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Essa é a pergunta. De onde você veio, para onde você vai? É um momento de encontro. Você precisa parar para pensar e refletir de onde você saiu, o que é que você fez lá, por que é que você foi parar no deserto, o que você está fazendo ali. E a outra pergunta, que talvez seja também fundamental e talvez a mais importante: para onde você vai? Você vai morrer aqui no deserto ou você quer sair daqui numa situação diferente da que você está? Qual é a segunda verdade que nós aprendemos aqui? Que o deserto é lugar de decisão por Jesus. Se você foi parar no deserto e ainda não se decidiu definitivamente por Jesus, pare e pense. É lá no deserto, você está lá, é para ter uma decisão por Jesus. O Senhor exige resposta no deserto. De onde vens? Para onde vais? É esta a pergunta que Ele nos faz. Você está no deserto? Qual é a resposta que você tem para dar para Deus? Ele quer decisão. Ele quer que dependamos dEle no deserto. Ele quer saber quando é que nós vamos, na verdade, parar de fugir dEle. Você não vai sair do deserto enquanto você não decidir que vai parar de fugir de Deus e de você mesmo. Você não vai sair do deserto enquanto não decidir qual é a direção que você vai tomar. Você não vai sair do deserto enquanto você não decidir por Cristo de fato. Você não vai sair, meu irmão, de um deserto emocional, por exemplo, enquanto você não perdoar.
E não se engane, não finja que esqueceu, porque no deserto pode até existir momentos de brisa e de oásis, mas brisa e oásis não resolve de fato o seu problema de sede, da sua dor, nem da sua angústia. Que decisões você vai tomar no deserto? O Senhor as exige, e Ele as exigirá de você. No deserto é lugar de tomar uma posição. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. A terceira verdade que o Espírito de Deus nos ensina aqui é que às vezes é muito difícil para nós, como seres humanos, deserto é lugar de recobrar a humildade com Deus. Ela não se tornou soberba? Vai para o deserto, recobre a tua humildade, te humilha diante de Deus. Você saiu todo arrogante, volte e se humilhe, peça perdão. É difícil, não é? Nós vivemos dias difíceis, onde nos humilharmos é sinal de fraqueza e derrota para esse mundo de hoje. Se as pessoas verem que a gente está se humilhando, é porque nós estamos demonstrando que estamos derrotados e humilhados. Nós não nos humilhamos mais diante de Deus no altar para confessar os nossos pecados. Nós não nos humilhamos mais diante de Deus para confessar que somos totalmente dependentes dEle. Nós não nos humilhamos diante dEle em reconhecimento, irmão, aos tantos livramentos que o Senhor nos tem dado nestes dias, e como o Senhor nos tem proporcionado livramentos. E nós somos um povo assim hoje. Somos um povo de duro coração. Somos um povo com um coração de pedra. Nós somos como o profeta Isaías, no capítulo 6, verso 5 do seu livro. Ele disse: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós somos assim, porque como é difícil para nós recobrarmos a humildade nestes dias. Começamos as brigas, começamos as arrogâncias e achamos que estamos por cima. Nós afrontamos, machucamos e achamos que as pessoas é que devem vir a nós e se humilharem e pedir perdão. E ficamos no pedestal aguardando que venham. Você está disposto a recobrar a humildade perante o Senhor e perante os seus irmãos? E a quarta verdade que nos é trazida ao coração nesse texto está no verso 10. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Eis aqui a quarta verdade que o Espírito traz ao nosso coração e que nos dá a certeza das vitórias. Deserto é lugar de onde nasce nova esperança. Deserto é lugar da promessa de Deus. O Senhor, Ele traz esperança onde não há esperança. Nos desertos da vida, o Senhor dá das suas promessas. Irmão, irmã, se há desertos emocionais, o Senhor promete restabelecer os relacionamentos. Se há desertos financeiros, o Senhor promete que vai dar em abundância. Se há prisões, o Senhor promete libertar os cativos. E a promessa é o símbolo da presença de Deus nesta terra. Cristo simbolizou o próprio Deus entre nós aqui na terra. Ele compreendeu-nos em nossos desertos. Ele sentiu as nossas dores em nossos desertos. Ele sentiu as nossas humilhações em nossos desertos. Ele ouviu e sentiu os nossos clamores em nossos desertos. Concluindo, eu preciso lhe dizer que Jesus, Ele está pronto a ter um encontro com você aí no deserto que você se encontra. Ele vai encontrar com você aí onde você está. Como você está, seja o deserto que for, mas Ele vai querer saber quais são as suas respostas, quais são as suas decisões e direções. Ele vai exigir humildade na sua vida
para que aí então Ele possa te dar as promessas que Ele tem para cumprir na tua vida. Meu irmão, minha irmã, aprenda com os desertos. Não se revolte com Deus estando no deserto, pois as grandes promessas de Deus, elas foram dadas no deserto. E quando o seu povo saiu do deserto, herdou a terra prometida. Lembre-se que muitas vezes uma vida cristã autêntica é vivida no deserto, mas o Senhor, Ele vai dar as vitórias a você no momento certo. É no momento dele e não no nosso. Por quê? Quando é vitória dada no momento dele, o nome dele é glorificado através da nossa vida. Quando nós nos metemos a querer resolver, quebramos a cara como Abrão e Sara quebraram. E de sobra, ainda prejudicamos outras pessoas, que muitas vezes não teriam nada a ver com as nossas atitudes. O problema de Sarai e Abrão é que eles quiseram dar um jeito para cumprir o propósito de Deus. Eles quiseram resolver do jeito deles. Não se deve cumprir o propósito de Deus usando métodos que não são do Espírito, mas esperando com paciência no Senhor. E é esse o nosso desafio: esperei com paciência no Senhor. E nós não queremos esperar com paciência. Abrão e Sarai não quiseram esperar com paciência, mas nós devemos esperar com paciência, orando com fervor. Filipenses 4,16 vai nos dizer: para não estejarmos ansiosos por coisa alguma, antes que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações e súplicas e com ações de graça. É isso que Deus nos orienta a fazer: esperar e orar e aguardar. E assim que o Senhor esteja aplicando o entendimento da porção desta palavra e que nos prepare para convivermos com Ele no deserto, mas principalmente que nos prepare para sairmos do deserto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Lá no deserto não tem água, não tem pão. Lá não tem vegetação, quase nada pra comer. Lá no deserto é sem asfalto, sem calçada. Não tem loja, não tem nada, quem vai é pra sofrer. Não tem escola, sacolão e nem sacola. Olha que Deus fez escola para o aluno ser cristão. Lá no deserto só se aprende quem se humilha, quem aprende na cartilha do jejum e da oração. Fale no deserto, cante no deserto, pregue no deserto, nem que seja só pra Deus. A dor e o sofrimento se vão por um momento. Você é um instrumento, você é um filho seu. Deserto não é fácil, mas Deus tem um palácio, uma eterna morada para o aluno que passar. Depois da tempestade vai chegar a sua hora. Depois desse deserto é só vida de vitória. No céu tem um diploma que o Senhor vai te entregar. Lá no deserto é vida de sofrimento. Quando chega o tormento, quando vem o tentador. Mas no deserto a gente aprende com Jesus
o professor lá da cruz que por ali também passou. 40 dias sem provar uma comida. Quando estava de saída no deserto respondeu: nem só de pão e de comida vive a alma, mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. Fale no deserto, cante no deserto, pregue no deserto, nem que seja só pra Deus. A dor e o sofrimento se vão por um momento. Você é um instrumento, você é um filho seu. Deserto não é fácil, mas Deus tem um palácio, uma eterna morada para o aluno que passar. Depois da tempestade vai chegar a sua hora. Depois desse deserto é só vida de vitória. No céu vem um diploma que o Senhor vai te entregar.